E essa noite nós vamos falar sobre qual o limite entre a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Nosso objetivo aqui essa noite é compreender um pouco sobre o que é o conceito da liberdade religiosa, qual é o conceito da liberdade de expressão e quando ambas elas entram em conflito. Como nós podemos então, como cristãos, viver de modo a honrar essa perspectiva democrática, livre, de liberdade, e ao mesmo tempo não entrar em conflito com a nossa fé, com as nossas crenças. E para isso estamos aqui com duas pessoas que são feras no assunto. É o nosso irmão Tiago Vieira e o pastor Franklin Ferreira. Boa noite, pastor Franklin. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lázaro. Boa noite a todos que nos escutam. É um prazer estar com vocês hoje à noite. Boa noite, Lázaro. Boa noite a todos os paraibanos, ou paraibenses. Qual é o certo? Paraibano. Paraibano. Todos os paraibanos, todos os nordestinos e todo o Brasil aí, que a Consciência Cristã tem audiência. Obrigado pela oportunidade de falar de temas tão importantes, tão caros para nós cristãos, que é a liberdade de expressão, a liberdade da gente evangelizar, da gente falar de Cristo em comunhão conjugada com a liberdade religiosa. Obrigado, Lázaro, por essa oportunidade, por essa ideia aí de montar essa live. Muito bom. E você que está aí nos acompanhando da sua casa, diz de onde você está. Eu sei que de todo o Brasil tem pessoas nos acompanhando, então você diz seu nome, diz de onde você está falando e também aproveita e manda a tua pergunta. Se você tem dúvidas nesse assunto, nós vamos responder dúvidas relativas a esse assunto. Então manda aqui para nós que nós vamos tentar aqui respondê-las de acordo aqui com o nosso tempo e a nossa disponibilidade. Vai ser um prazer poder contribuir com a igreja brasileira a respeito de um tema tão importante e que recentemente tivemos um caso aí entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, como o caso que tivemos aí do Porta dos Fundos. Não vai ser o caso que nós vamos tratar aqui, mas é interessante, nós pensamos esse assunto exatamente para que possa lançar luz sobre esse tema que por muitos e muitos anos não foi tratado com a devida importância em nosso país. E estamos tendo, obviamente, ultimamente um avivamento nesse respeito, a respeito da liberdade de expressão e a respeito também da liberdade religiosa. E aí eu quero iniciar aqui com o nosso irmão Tiago, para que ele possa nos dar uma definição do que é liberdade religiosa e uma definição do que é liberdade de expressão. Então, certo. Eu vou tentar eliminar o máximo possível do juridiquês. Quem já me conhece aí, já conhece o nosso canal no YouTube, já conhece a nossa obra. Inclusive, se inscreva no canal, é muito bom, viu? Direito religioso. Nós tentamos o máximo possível, então, descomplicar esse assunto, esse tema, que é o direito. O direito é uma ciência milenar, uma ciência muito tradicional, muito conservadora e que carrega consigo muitas palavras, muitos adjetivos, muitos substantivos próprios do mundo do direito. E a gente tenta, na maneira do possível, traduzir isso para que todos entendam, porque, afinal de contas, nós precisamos comunicar, precisamos fazer com que as pessoas compreendam. Não estamos falando em uma academia, para juristas, estamos falando para os evangélicos, para as pessoas que assistem e que acompanham Consciência Cristã. Isso é muito bom. Então, rapidamente, a liberdade religiosa, ela se desdobra em três liberdades. Tu tem na liberdade religiosa a liberdade de consciência e de crença, tu tem a liberdade de culto e de organização religiosa. Então, tu tem a liberdade de crença, que é uma liberdade individual, que eu manifesto individualmente. É íntima. Quando eu digo que eu acredito em Jesus Cristo, quando eu digo que Maomé não é o caminho, quando eu digo que o espiritismo, o kardecismo e a caridade não é o caminho para a salvação, mas apenas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eu estou, então,
manifestando a minha crença e eu tenho liberdade para fazer isso no Brasil em qualquer espaço. Então, essa é uma espécie do gênero liberdade religiosa, liberdade de crença, que é muito semelhante à liberdade de expressão. Tá? Na liberdade de expressão, eu tenho a liberdade de manifestar a minha opinião sobre um fato, ou sobre uma teoria, ou sobre algo, sobre alguma situação, sobre algum filme, enfim. Eu tenho a possibilidade de manifestar a minha opinião e as minhas ideias. Então, a liberdade de crença também é isso, mas está relacionado com o sagrado, está relacionado com o sacro. E aí nós temos a liberdade de culto. A liberdade de culto é aquela liberdade que guarda relação com a adoração coletiva. A liberdade de culto, ela assegura isso que nós estamos fazendo aqui, que de certa forma é uma adoração coletiva. Nós estamos em 3 pessoas adorando a Deus, porque nós estamos falando sobre liberdade, que com certeza tem tudo a ver com o nosso Deus, né? E estamos defendendo aqui a fé cristã. Então nós estamos aqui, de certa forma, cultuando a Deus. Mas não é só esse culto no sentido de pessoas se reunirem. Essa é uma adoração, essa é uma liberdade. Eu também posso me reunir em uma praça, eu posso me reunir em uma escola, como aconteceu aí em Campina Grande, no início desse ano, em que existia um grupo de oração católico, em que a faculdade simplesmente disse que eles não poderiam se reunir porque o Estado era laico e a universidade era federal. Um grande absurdo, né? Porque existe a liberdade de culto. As pessoas podem se reunir, inclusive no ambiente de uma universidade, e muito mais uma universidade federal. Você quer colocar alguma coisa? Não? Né? Então, exatamente essa é a liberdade de culto. E a Constituição brasileira, ela ordena que o Estado garanta a liberdade de culto. Está no artigo 5º, inciso 6º da Constituição brasileira. Não é um favor, é uma obrigação. E nós temos também a liberdade de organização, ou seja, a liberdade de fundarmos uma igreja, de criarmos essa igreja e dessa igreja ter o credo que a gente quiser e as regras que a gente quiser. Está lá no artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro. É livre a criação, a organização e a estruturação interna e o funcionamento das igrejas. Então, e no artigo 19, inciso 1º da Constituição também fala isso. Então, na liberdade religiosa, Lázaro, tu tem 3 filhas. Tu tem a liberdade de crença, que está relacionada com a consciência. Tu tem a liberdade de culto e tu tem a liberdade de organização. Tá? A liberdade de expressão é uma outra Tiago, liberdade. Vamos fazer o seguinte, para ajudar o pessoal a compreender, então vamos... você falou sobre a liberdade religiosa, certo? Então, pelo que eu entendi, a liberdade religiosa, o Estado ele não tem o direito de interferir no método, na forma como a minha religião se expressa, como as minhas crenças se desenham. O Estado não tem esse direito. Ele deve garantir, na realidade, o meu direito à livre expressão da minha fé. Ok? Pelo que eu entendi, é isso. É isso aí. Mas até que ponto essa minha liberdade, ela me permite, o Estado ele não pode interferir? Por exemplo, imagina que eu tenho uma determinada crença, como, por exemplo, tivemos um caso aqui no Brasil, né, de uma tribo que ela praticava, ela enterrava crianças vivas, né, determinada crença dela tinha esse caso. Então, nesse caso, o Estado, eles afirmando que isso é uma forma de culto, o Estado pode ou não interferir nesse tipo de prática? Aí vai, o limite da liberdade religiosa. Então, assim, como eu falei, a Constituição da República Federativa do Brasil é o documento mais importante. Ela ordena o Estado o que o Estado deve fazer e como o Estado deve se organizar, certo? A Constituição é o documento inaugural do ordenamento jurídico, é o documento fundante da nação. Tanto é que a Constituição poderia mudar o nome do Brasil, como fez em 1967. O nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil,
passou a se chamar República Federativa do Brasil. Então, a Constituição ela é o documento fundante, o documento inaugural de todo um ordenamento. E ela obriga o Estado, ela estrutura o Estado, ela organiza o Estado. E nessas ordens que ela dá para o Estado, como eu disse lá no artigo 19, inciso 1º, ela ordena o Estado a não embaraçar a Igreja, a não prejudicar o trabalho e o funcionamento da Igreja. Enquanto lá no artigo 5º, inciso 6º, ela ordena a liberdade de culto e de organização. Isso prestigiado pelo Código Civil Brasileiro de 2002, no artigo 44, parágrafo 1º. A liberdade religiosa, Lázaro, ela é a liberdade matricial de todas as demais liberdades, inclusive de expressão, porque apenas a religião e apenas a fé que pode responder às perguntas mais importantes que o ser humano tem. É a fé, é a religião, é a crença que vai responder qual o sentido da sua vida, de onde você veio, para onde você vai, por que você está aqui. E a Constituição sabe disso e obriga o Estado a fazer isso. Só que antes do artigo 5º, antes do artigo 19, tem o artigo 1º da Constituição. E o artigo 1º da Constituição estabelece os fundamentos pelos quais o Estado brasileiro se assenta, os fundamentos pelos quais o Estado brasileiro se organiza. E um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. A dignidade humana, a dignidade da pessoa humana, ela é a pedra irradiadora de todos os direitos, de todas as garantias. A partir da dignidade humana, nós temos as liberdades. As liberdades, elas existem para servir a dignidade. As liberdades existem para que o Lázaro e para que o Franklin tenham dignidade. Então, nesse caso do índio, em qualquer outro caso, qualquer norma estatutária ou qualquer norma litúrgica, qualquer norma de ortopraxia ou qualquer ortodoxia que de alguma forma atente objetivamente, não subjetivamente, sem fazer juízo de valor. No caso que ele citou, então, é objetivo. Se objetivamente ataca a dignidade, essa norma, essa conduta, ela é inválida. Por quê? Porque ela não é mais liberdade. Eu estou usando da liberdade para oprimir, para destruir a dignidade do ser humano. Então eu não posso usar a liberdade com outro fim que não seja servir. Servir o quê? Servir a dignidade. Porque o ser humano, ele participa da humanidade. Quando é que ele participa da humanidade? Quando existe na comunidade o senso de dar dignidade para ele. Né? É o caso, por exemplo, a gente pode pensar em igrejas pentecostais, em favelas, por exemplo, onde você entra no domingo aí na igreja pentecostal, você vê o homem com a roupa bonita, terno e gravata, as mulheres com roupas mais bonitas, mais compostas, o homem podendo falar, né? Ele ali talvez não tenha uma instrução de terceiro grau, mas ele se levanta, ele fala... Muitas vezes assim não. Exatamente. A religião ali reforçando a dignidade daquela pessoa, elevando a dignidade daquela pessoa. Porque isso que o pastor disse, pessoal, chama-se cidadania. E cidadania é um dos outros fundamentos da República que está no artigo 1º. Cidadania, gente, não é votar e ser votado apenas. Cidadania é ser útil para a sociedade. Cidadania é ser ouvido e também ouvir. Então, cidadania é quando você fala, é quando você lidera, é quando você exerce influência e é influenciado. E quem mais promove isso no Brasil? É a igreja, como o pastor disse. Uma pessoa, às vezes, que não sabe ler nem escrever, ela tem espaço numa igreja. Então, a liberdade, ela promove a dignidade. Mas se a liberdade está promovendo qualquer coisa que não seja dignidade, como no caso citado, objetivamente, ela tem que ser rechaçada. Então, significa dizer que, por exemplo, nós temos os artigos da Constituição e a dignidade humana acaba sendo aquilo que deve ser preservado por todos os pensamentos, credos e tudo aquilo que o nosso Estado ele garante isso, garante que a dignidade humana seja preservada, mesmo que a liberdade religiosa ela exista, mas ela não pode ferir a dignidade humana. Você pensa assim, né?
para a gente tentar separar bem, para o pessoal entender bem. Quando eu falo Estado, a gente está falando das estruturas de poder. Sim. Né? A Constituição está acima das estruturas de poder. Né? Ela estrutura o próprio poder. É a Constituição que diz que vai ter 3 poderes. Sim. Né? Ela podia dizer que teria 5. Né? Ela poderia dizer que o Brasil é uma monarquia. Ela define as coisas. E o norte da Constituição, da onde a Constituição parte e para onde a Constituição quer chegar. Você sabe, Lázaro? Está lá no preâmbulo. Sim. Proteção de Deus. Então, o espírito que percorre o texto constitucional é o Deus judaico-cristão. E o primeiro artigo da Constituição tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. E o que é dignidade da pessoa humana? Né? Às vezes a pessoa pode falar que a pessoa humana é um pleonasmo, né? Se a pessoa pode ser humana. Não é verdade, porque existe a pessoa divina. Então, pessoa divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pessoa humana, nós. Por que nós somos pessoa humana? Porque nós carregamos conosco o Imago Dei. E eu vou deixar até o pastor Frank falar. Né? Essa ideia do Imago Dei, essa ideia de estar com Deus. Né? A imagem de Deus não apenas garante que nós podemos ter relacionamento com Deus, mas também garante a dignidade do ser humano, mesmo o incrédulo. Mesmo um homem como Adolf Eichmann, né, que foi preso aqui pela Mossad na Argentina na década de 60, ele, porque, mesmo sendo uma pessoa infame, responsável pela morte de talvez 1,5 milhão de judeus, ele, pelos próprios judeus entenderem que ele foi criado à imagem de Deus, ele é levado para um julgamento. Ele não é executado na beira do mato aqui na Argentina. Ele é levado para Israel para ser julgado em Jerusalém, para dar conta dos seus atos, para ele poder se defender. Por quê? Porque entende-se que mesmo uma pessoa com alma pervertida, mesmo incrédulo, ele tem dignidade porque ele foi criado. Ele carrega consigo, né? Adão foi criado por Deus. Sim. E a partir de Adão nós herdamos isso de Adão. Além de herdarmos o pecado, nós herdamos o fato de ter sido uma questão que criado pelo próprio Deus. Eu levantaria para você, nesse bate-papo, se tirando o preâmbulo da Constituição, aliás, vou colocar de outra forma, será que, acho que todos que acompanham o noticiário político, né, Lava Jato, etc., a gente fica meio chocado com as idas e vindas, as formas de interpretar a lei. Será que essas múltiplas interpretações da lei, olhando por um lado do leigo, né, será que isso não se dá porque a Constituição está sendo interpretada sem levar em conta o preâmbulo dela? Eu vejo, eu concordo contigo totalmente. Né? Existe até um movimento jurídico que diz que o preâmbulo não tem força normativa, que o preâmbulo não tem valor, que o preâmbulo nem integra o texto, seria um enfeite. O que não é verdade. Há quem diga que o STF já decidiu isso, mas no caso que foi levado ao STF, o STF extinguiu o mérito, o julgamento sem adentrar no mérito, então o STF nem se pronunciou sobre isso. Né? Mas o fato é que você tira o preâmbulo da Constituição, então, e você vai perceber do início ao fim os valores judaico-cristãos ali. Você vai perceber isso nos fundamentos da República. Quais são os fundamentos? Dignidade humana. Dignidade humana foi inventada pelos cristãos. Agora, Tiago, tudo bem, eu estou entendendo que, pegando aí o gancho da pergunta do pastor Franklin, então eu entendo que a dignidade humana é uma questão hermenêutica. Por quê? Hermenêutica é interpretativa, né? Então, por exemplo, se eu interpreto, dependendo da maneira como eu interpreto a dignidade humana, eu vou então abrir margem para a aplicação desse limite da liberdade religiosa. É assim que se dá? Não deveria ser assim. Né? Você tem uma corrente positivista que relativiza as coisas, né? Relativiza o próprio direito e com isso ele acaba permitindo exegese de algo que não permite exegese, como é a dignidade da pessoa humana. Sim. Não permite nenhuma exegese, porque a dignidade da pessoa humana está ligado exatamente com o fato de eu ter uma vida digna. Aí, se o preâmbulo fosse encarado com seriedade, não teria como reinterpretar o conceito de mas o que nós vivemos hoje? Né? Hoje não, de décadas para cá.
uma necessidade total de você conformar as vontades do homem, conformar o mundo às vontades do homem. Né? Não existe verdade absoluta, existe a verdade que referencial. Né? Que você quer crer. Né? Quando você começa a buscar as suas ambições, fazer com que o mundo se conforme a você, e no fim das contas você não vai conseguir, você entra em depressão, ou então você se deixa manipular pelos formadores de opinião, pela massa, por uma ideologia, né? Você vira um fantoche. O que o cristianismo faz? E não o cristianismo, muito antes do cristianismo, né? Você vai ver na formação do homem grego uma necessidade de mostrar aquela criança que nasce na cidade-estado grega. Qual é a função da cidade-estado? A função da cidade-estado da família é mostrar para aquele pequeno grego que ele nasceu e que ele tem uma função a desempenhar na cidade e no mundo. Existe um propósito divino para aquela criança grega. E o termo propósito divino é usado por Aristóteles. Não sou eu que estou dizendo. Não estou cristianizando Aristóteles. Não, ele diz que, olha, nós precisamos introduzir a criança à cultura grega e cultivar a cultura grega nela, porque ela tem um propósito divino a cumprir. Ela não está aqui à toa e para viver pelo umbigo dela. Aí você vai ver, lá em Efésios 6:4, quando Paulo diz que nós não devemos irritar nossos filhos, porém antes devemos cuidar ele no conselho do Senhor. Se a gente for para o grego original, lá está escrito paideia tou kyrios, que é paideia do Senhor. Paideia, trazendo toda o conceito, o arcabouço grego de formação. Ou seja, nós precisamos formar a pessoa, formar o cristão de forma integral, cultivar ele nessa cultura. E qual é a cultura? A cultura bíblica, a cultura de Jesus, a cultura das Sagradas Escrituras. E aí nós temos duas vozes de autoridade, Lázaro. Nós temos a voz de autoridade que é a Bíblia Sagrada e nós temos a voz de autoridade também da igreja. O que eu faço? Eu, com o iluminismo, eu retiro a voz de autoridade da Bíblia, eu retiro a voz da autoridade da igreja e eu digo que apenas o método, apenas o que passa pela metodologia científica, ou seja, apenas aquilo que é verificável, não tem dúvida. E apenas isso é ciência, apenas isso é verdade. O que a Bíblia fala, não sei, é dúvida, propósito divino. O Frank nasce com propósito. Como é que eu vou verificar isso na matemática? Não sei. Então é dúvida. Só que essa própria afirmação iluminista que eu preciso verificar algo para ver se ela é verdade, não é verificável. Ela não é auto-verificável, né? Então esse processo ele passa ao longo dos séculos e chega no século XX, onde a gente vê vários coaches por aí dizendo que, olha, você precisa ter uma relação pessoal com Jesus. Você precisa ter Jesus. A Bíblia a gente vê depois. A igreja a gente vê depois. O importante é o relacionamento pessoal. Por que, gente, essa visão? Porque no relacionamento pessoal você busca as suas ambições. E aí não existe mais verdade. Então aí você relativiza, né? Então o conceito... A dignidade humana é relativa. Então você relativiza o conceito de dignidade nesse caso. Então a gente tem uma Constituição que se... de cidadania, de qualquer coisa. Então, por exemplo, jogando um pouquinho de pimenta na discussão. Imagina então que eu, pastor de uma igreja, disciplino uma determinada pessoa e na disciplina eclesiástica essa pessoa ela sente-se agredida em sua dignidade. De certa forma ela diz que foi... Mas algo bem interessante, Lázaro. Sim. Você disse se sente. No momento que você diz se sente, é subjetivo. Certo. Nós estamos falando aqui de valores objetivos. Então, o Estado, nesse caso, ele não pode julgar. Eu vou dar um valor objetivo. Tá? Inclusive, que passa o tempo que acontece lá comigo, no escritório. Né? Já chegou o pastor lá e diz assim,
doutor, eu quero fazer um estatuto que não tenha direito à defesa. Que eu possa expulsar o Lázaro porque ele disse que não gostei da barba dele. Então eu vou expulsar o Lázaro. O que eu disse para ele? Pastor, isso atenta contra a dignidade. Porque o ser humano carrega consigo o direito de se defender. Uma criança de 1 ano e meio, ela já se defende. Quando Deus chegou em Adão, Deus podia ter dado um monte de bufete, um pé do Adão. O que Deus fez? Adão, o que tu fizeste? O Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, ele disse, o que tu fizeste? Ele deixou Adão se defender. Não é? Então você, pastor, também tem que deixar a pessoa se defender. Agora, isso é um valor objetivo, o direito à defesa. Agora, ela se defende. O ministério, o conselho, o presbitério, o grupo de disciplina, sei lá quem, Assembleia, não concorda com a defesa, excomunga, boa noite. Nenhum tribunal vai reverter isso, não vai ter dano moral, não vai ter nada. Eu posso colocar no meu estatuto, tirar esse direito à defesa da pessoa no meu estatuto? Não pode, porque é isso que eu estou falando. Porque objetivamente é um direito natural meu me defender. Então, nesse caso, eu estou ofendendo a dignidade da pessoa humana. Nesse caso, então, o meu estatuto ele precisa ser validado pelo governo. Não é isso. Assim, ó. Só pensando em termos bíblicos aqui, por exemplo, como é que Jesus preceitua a disciplina? Ele, em algum momento, em Mateus 18, ele oferece a possibilidade da pessoa se defender. Da pessoa se defender e ser corrigida no processo, o processo é abortivo. Então você tem ali, vai a ela e tenta ganhá-la, e você exorta aquela pessoa, você exortou ela e ganhou aquela pessoa, o problema se encerra ali. E muitas vezes na igreja local a gente não atenta para isso, a gente vai logo para os finalmente, dá para a parte final da disciplina. Então, assim, ó, não é que o governo não tem que validar nada. Tá? Tanto é que o artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro, diz que o estatuto da igreja ele é reconhecido. E diz assim, ó, é vedado negar o reconhecimento de um estatuto de igreja. Vedado é muito forte, né? Mas o limite que a igreja tem é a dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Os direitos fundamentais do ser humano. O que caracteriza você, um humano? O que te diferencia de um animal? Esses direitos fundamentais estão na Declaração Universal do Direito do Homem. Então, pronto, chegou exatamente onde eu pensei, exatamente na pergunta. Nesse caso, então, se eu tenho um estatuto que fere a dignidade humana, e eu peguei esse estatuto, coloquei na minha igreja, ele está funcionando. Se ela foi disciplinada e essa pessoa percebeu que não teve direito à defesa, ela pode muito bem entrar com um processo contra o estatuto da minha igreja. Pode, porque aí o Estado vai intervir por uma obrigação constitucional, porque a Constituição manda o Estado intervir. Olha, quando existe um direito humano fundamental que está sendo ferido, você tem que intervir com a força. Então, o pastor, quando vai fazer o estatuto, ele tem que ter a previsão do direito à defesa, porque a defesa é um direito natural. Como é que pode ser essa previsão? Não precisa ser como está na Bíblia. Estou falando como jurista, não como teólogo. Né? Diz assim, olha, é o seguinte, nós vamos abrir uma comissão e você vai ter 10 dias para falar. Pode ser por escrito ou oral. Está aí o direito à defesa. Entendeu? Outra coisa também, gente, que é muito interessante, é o som, né? Aí tem uma igreja lá que o pessoal gosta de ou orar alto, ou cantar alto, tem uma bateria muito forte, né? E aí a igreja fechada pelo município. Estão perseguindo a minha igreja. Nós temos um direito natural aí, um direito fundamental, né? Qual seja o direito de propriedade dos vizinhos. Quando você não deixa um vizinho gozar da sua propriedade, usufruir a sua propriedade para descansar, porque você está gritando no lado, né? Você está ofendendo a dignidade da pessoa humana dele, porque o direito à propriedade não furtará, inclusive está nos 10 mandamentos, né? É um direito natural dele, é um direito conectado com a dignidade dele. Então eu não posso fazer griteiro mesmo, porque a minha liberdade está sendo usada
não como liberdade, mas como instrumento de opressão de uma outra pessoa. Né? Eu quero ter uma igreja e fazer bastante barulho, faça isolamento acústico. Sim. Simples assim. Sim. Né? Então, você vê, as coisas são objetivas, não é sentimento. Sim. Se é sentimento, aí caiu. Sim. É objetivo. Ótimo. Muito bom. Então, se você observar, a gente terminou aqui a primeira parte da nossa discussão, que foi em relação à liberdade religiosa. A gente vai entrar agora para a liberdade de expressão. Então, é um tema, gente, muito complexo. É um tema, assim, complexo em números de exemplos que a gente pode trazer aqui, né? São diversos exemplos, mas se você parar para observar, né, só fazendo aqui um resumo, e aí os pastores me dizem aí, o pastor e o irmão me dizem se realmente é realmente isso que fecha, né, o raciocínio. Então, se você parar para observar, existem dois, o direito à liberdade religiosa, mas o direito à dignidade humana. Então, no momento em que a liberdade religiosa fere a dignidade humana, automaticamente a Constituição ela já veta, ela já dá limite a essa liberdade religiosa. Né? Então, isso é mais ou menos aí, não é, Tiago? É isso aí. Hierarquicamente, a dignidade da pessoa humana é maior do que a liberdade religiosa. A gente podia usar uma outra expressão, que eu acho que daí ficaria mais correto tecnicamente. Não é que a dignidade é maior, não é isso. A liberdade, ela existe para servir a dignidade. Ela permeia todas as... Se a pessoa é digna, ela é digna porque ela tem liberdade. Entendeu? Então, no momento que você está usando uma liberdade para ofender alguém, ela não é liberdade, ela é outra coisa. Sim. Né? Qual o direito de ir e vir, né? Por que a escravidão é tão absurda? Porque a escravidão acaba com o direito de ir e vir, acaba com o direito de organização, de reunião, liberdade de reunião, liberdade de ir e vir, muitas vezes liberdade de crença e a própria vida. Né? Então, tudo serve à dignidade. Eu acho que assim fica mais claro, né? Sim, se você perpetra, agora eu falei juridiceza, mas se você tem um ato, uma atitude na sua liberdade, né? De fazer algo, e você faz e fere outra pessoa, isso é ilegal. Por exemplo, se eu pegar uma arma e der um tiro em alguém, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Você não pode matar outra pessoa, então você usou a tua liberdade para atingir outra pessoa, ferir outra pessoa. Isso não é um ato condizente com a dignidade. Ótimo. Então eu quero aqui mandar um abraço aqui para a Dina Mara, que está em Natal, Rio Grande do Norte. Lea Melo está em Mossoró também, Rio Grande do Norte. Edjane Ribeiro, Itabaiana, Paraíba. Adrícia Melo, Limoeiro do Norte, está no Ceará. Temos também o Track Infotec, Caporã, Litoral, da Paraíba. Nathaniel Garrido Macedo, em João Pessoa. Bárbara Barbosa, em Olinda, Pernambuco. E o Rafael Durando, em Campina Grande, aqui na Paraíba. Cíntia Camaro, Mossoró. Terezinha Andrade, São Luís do Maranhão. O Anedson Santos, em Olho d'Água das Flores, em Alagoas. Tem gente aí, tem o Isael, de Ibiporã, Paraná. Wanda Almeida, da Bahia. Jefferson, de Minas Gerais. José Alberto Maciel, aqui de Campina Grande. Jorge, de Queimadas, aqui também, nas regiões aqui de Campina Grande. Luiz Marcelino de Pombal, Fernando Betel, de São Paulo. Dani Santos, da Bahia. Vivian Silva, de Recife. Tem aqui uma pessoa, deixa eu ver aqui, Rio Grande do Paraná aqui. Tem não, do Rio Grande do Sul não tem não. Temos aqui a Luciana Rodrigues também de Recife. Temos aqui de São Bento, Paraíba, Valdeci, Boa Vista, Roraima, Jandomingo e Elinaldo aqui de Cuité, também na Paraíba. Vamos aqui passar para o segundo ponto da nosso bate-papo aqui, é sobre a liberdade de expressão. Então a gente entendeu aí que existe a liberdade religiosa, ela é a liberdade até que a dignidade humana seja ferida. Se a dignidade humana não for ferida, a liberdade religiosa, ela permanece liberdade até que. E aí vem uma outra, a liberdade de expressão. Posso dizer tudo o que eu quero, existe limite para isso. Aí eu já vou jogando aqui uma pergunta aqui. O que o Porta dos Fundos fez? Uma pessoa perguntou aqui, deixa eu ver quem foi. Foi o Nathaniel Garrido. Gostaria de saber se houve de fato vilipêndio, injúria, algum crime na produção daquele filme
porta dos fundos. Liberdade de expressão, até que ponto ela vai? De novo, né? Eu falei um pouquinho da liberdade de expressão já, então, para a gente não ser prolixo, vou passar direto para a pergunta, né? A liberdade de expressão, ela é uma liberdade, ela é uma irmã gêmea, assim, digamos, da liberdade religiosa e da liberdade de consciência. A liberdade de expressão a liberdade de consciência é interna. A liberdade de expressão, então, é a possibilidade de externar aquilo que você crê, aquilo que você acredita, que pode ser também uma ideologia, uma filosofia, né? A possibilidade de você dar opinião, de você ensinar. Então, a liberdade de expressão vai ter abaixo dela a liberdade de opinião, a liberdade acadêmica, a liberdade de imprensa e tantas outras liberdades. A liberdade de expressão é fundamental em um Estado de Direito que tenha como fundamento a dignidade humana. Então, nós precisamos ter liberdade de expressão. Ela é tão importante quanto a liberdade religiosa. Eu apenas acho que a liberdade religiosa é mais importante, ela é uma liberdade matricial, a de expressão é decorrente dela, e não sou só eu que sou um Zé Ninguém que acho isso, né? Você vai, por exemplo, ver Javier Hervada, que é um grande doutrinador espanhol, um grande justo filósofo espanhol, que fala isso no livro dele, né? Direito Natural. Ele coloca bem claro que a liberdade religiosa, ele afirma isso, ela é a maior de todas as liberdades. Pelo simples fato que a liberdade religiosa permite que você exerça a sua vida a pleno e responde e dê sentido à sua vida. E a partir da liberdade religiosa você vai ter cidadania, você vai ter uma vida com sentido, então você vai comprar, você vai vender, você vai ter liberdade econômica, você vai ter o ir e vir, enfim, todas as outras, né? Se você não tem sentido à vida, você fica dentro de um banheiro fechado, deprimido e te suicida, né? Mas a liberdade de expressão ela é muito importante, sim. E eu não gosto de fazer esses confrontos de liberdade, porque a gente sempre vai sair perdendo. Tem um lógico inglês fantástico, pelo menos quando ele escreve de lógica, né? Porque quando ele vai escrever de filosofia ele é um pouco utilitarista, que é o John Stuart Mill. John Stuart Mill diz que aos males da liberdade você dê mais liberdade, né? Então eu tenho muito problema quando você vai querer confrontar a liberdade. Então o que eu faço? Eu coloco a dignidade na mesa, né? Se a liberdade de expressão está prejudicando a dignidade, ela tem que ser rechaçada. E eu acho que foi o que aconteceu no Porta dos Fundos. Tá? Existem muitas explicações que a gente pode dar sobre a Porta dos Fundos, até explicações políticas, né? Hoje nós temos um governo de direita, nós temos o governo do dia é cristão, nós temos... ou pelo menos identificado, né? O establishment é cristão, você tem uma ministra evangélica, você tem vários influenciadores no governo que, se não são evangélicos, são católicos. Então, hoje, o establishment político brasileiro ele é cristão. Então, você é um formador de opinião, você é um intelectual ideológico que não concorda com esse establishment, o que você faz? Você ataca o establishment. Você ataca o quê? Você ataca o cristianismo, né? Isso me parece até um pouco óbvio, mas aí você vai me dizer, mas o Porta dos Fundos fazia isso antes, mas não com tanto escárnio como foi feito agora, né? E também a repercussão agora foi muito maior, porque nós temos para quem reclamar, porque lá em 2013 ia reclamar para quem? Sim. O PT? Sim. Né? Sabe, por progressismo. Então, hoje nós temos para quem reclamar, no passado nós não tínhamos. Então, acho que isso também aumentou a repercussão. Tá? Mas houve, sim, para mim, um vilipêndio, né? Que é o crime ao sentimento religioso, quando você ultraja o sentimento de alguém. Artigo 208 do Código Penal. E me parece meio óbvio. É subjetivo, tá? Porque o sentimento, de novo, sentimento. Sim. Mas eu vejo que foi óbvio, porque é só que você olhar no Google. Sim. Né? Milhões de pessoas indignadas. E é interessante, não só evangélicos ou protestantes, mas católicos, você tem a associação muçulmana soltando nota contra... Então você vê que isso aconteceu. Né? Você vê esse sentimento na rua. Então não é uma interpretação puramente porque os próprios sentimentos que as pessoas expõem publicamente demonstram esse
esse fato. Tem pessoas que estão na onda, tem pessoas Sim. que, é legal, então eu vou dizer aqui também que eu quero cancelar e não sei o quê. Assim, Mas parece genuíno de muita gente. Sim, é complicado usar a ideia da liberdade de expressão para vindicar o episódio como arte, por exemplo, porque ninguém ficou ofendido com a Autocompadecida, a série da Globo. Sim, é verdade. Eu não vi ninguém protestante. Porque o objetivo lá daquela obra de arte ali, na realidade, era apresentar uma perspectiva da fé, né? É fazer uma reflexão com humor. E eu acho assim, gente... E assim, o ponto aqui, desculpa aqui o Thiago, mas assim, o ponto aqui esse tipo de situação que a gente vive agora até permite que a gente até pense também o que é arte de fato. Um panfleto que agride a subjetividade, agride a fé das pessoas, é arte de fato? Então, quando a gente coloca até 2 programas, né, o Auto da Compadecida passou na TV Globo, inclusive, né? Então, e hoje está uma pegada anti-Globo também, sobretudo em setores cristãos, mas ninguém... Porque uns não ficaram, as mesmas pessoas que hoje protestam, não ficaram ofendidas com a Auto da Compadecida, ficaram ofendidos com esse programa agora. E isso tem que levar a gente a refletir. Quem quer produzir arte tem que refletir também nesse episódio. Existe um livro aí muito interessante que eu recomendo para vocês, uma leitura fácil, que o nome é Invasão Vertical dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos. Né? Ele fala ali sobre que tem um pouco até a ver com o que eu estava falando antes do iluminismo. Né? A invasão antes era horizontal, então quando você queria destruir uma cultura, destruir um povo, dominar um povo, você vinha com o exército, né? De forma horizontal. Os Vikings fizeram muito isso. E uma forma, então, é dessacralizar a fé do outro. Quando um Viking invadia uma cidade, a primeira coisa que ele fazia é violentar as mulheres, fazer sexo no altar, fazia sexo no altar, mijava no altar, depredava tudo que tinha a ver com o sacro, Sim. Ele ia lá e acabava com tudo. Né? O que o Mário Ferreira dos Santos fala que ia acontecer hoje? Esse livro foi escrito em 70. Né? Diz o seguinte, hoje a invasão vai vir das universidades, vai vir dos intelectuais, vai vir dos artistas, da mídia, né? Isso. Dessacralizar. Por quê? Porque a fé é o mais importante. A fé move pessoas. E inclusive, isso foi até uma estratégia que o Hitler usou na Alemanha nazista para começar a diminuir a dignidade humana do povo judeu. Né? Você debocha, você ridiculariza, você desumaniza, porque destrui aquela a primeira coisa é você tirar a pessoa da humanidade. Se o negro não é humano, então ele não tem dignidade. Sim. Não tem alma. Se o feto não é humano, então eu posso matar o feto. Né? Sim. Então você tem que tirar ele, desconectar ele da humanidade. Você tem que tirar a imago Dei dele. E voltando à ilustração aqui do Thiago, nosso país não é um país militarizado, mas um ponto que se aprende no quartel é desumanizar o inimigo. Você desumanizando o inimigo não tem história, não tem nome. E aí você o mata. Você mata ele sem nenhum drama de consciência. E é isso que acontece, como o Thiago está falando então, aqui. O que acontece com o que eu vejo no Porta dos Fundos e no Kirmuseum, lá em Porto Alegre, que aconteceu no ano passado, né? Sim. Que tinham motas com escrito vagina e tantas outras coisas, né? Gente pelada sendo tocada por comunidade. Gente fazendo quadros de sexo com animais e tantas outras coisas. Você dessacraliza também a arte, né? Numa tentativa de, no futuro, com a repetição, você não sentir mais nojo. Sim. Então, o que é a arte? A arte te promove ou boas emoções, ou eleva, ou reflexão. Sim. Né? Mas será que está certo? Será que... E tem também reflexão política na arte. Sim. Quando te gera nojo, não é arte. Sim. A arte nunca vai gerar nojo, porque a arte mexe nos sentidos. Né? E mexe nos sentidos ou para você refletir ou para elevar a tua alma. Tá? Isso Mário Ferreira dos Santos fala muito bem. Quando você começa a dessacralizar tudo e você começa a usar a arte para isso, você está no última fronteira para a bestialidade, né? Para bestializar as coisas. Agora que interessante, né? Isso é tão delicado que, se você parar para observar, a quem nós poderíamos recorrer para julgar isso? Porque a gente está entrando num âmbito tão subjetivo que somente a capacidade que o homem tem de refletir corretamente é que
permite a ele julgar o certo e errado. E aí a gente entra no âmbito do quê? De como essas esferas da vida estão sendo doutrinadas. Estão sendo doutrinadas por valores cristãos, né, que exaltam a liberdade, a dignidade humana, ou estão sendo doutrinadas por valores ateístas, né, secularizados, né, que se fecham em si mesmos, né, que se relativizam. Então, é o positivismo, né? Foi o que você falou lá, mas qual é a exegese da dignidade humana? Não existe exegese disso. Né? Isso é um valor objetivo. Mas qual é a tentativa? A tentativa é tornar tudo relativo. E essa é a escola positivista, né? É a escola progressista. Você relativiza o mundo, você relativiza as coisas. Não existe valor, não existe verdade absoluta, existe dúvida. Quando você coloca a dúvida como protagonista da história humana, um grupo, que é o grupo que põe a dúvida, diz o que é certo e errado. Entendeu? Aí nesse caso, Tiago, eu queria até lançar para o Franklin a ideia, nesse caso, pastor Franklin, nós como cristãos, como é que a gente pode agir diante disso, diante desse quadro? A pergunta é boa, porque assim, foi interessante que eu sou presidente da Coalizão pelo Evangelho, e nós publicamos alguns textos aí durante a semana ligados a esse tema, e acabou que alguns textos foram reverberados aí nos meios de comunicação, a Folha de São Paulo, Estadão, Veja, isto é, referenciando os textos que publicamos, né? Então, eu vou usar isso como um exemplo aqui do ponto. Eu acho que a cabeça do evangélico no Brasil ela ainda é muito autoritária, nós pensamos de forma autoritária, até mesmo nessas questões que o Tiago tem levantado aqui, ligadas à cultura, direito, filosofia, arte. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, minha posição pessoal é boicotar a Netflix, eu vou cancelar minha assinatura na Netflix, mas todos têm que fazer a mesma coisa. E quem não boicotar a Netflix, quem não cancelar a Netflix, está errado. Do outro lado, outros vão dizer, vocês estão dando muito valor ao episódio Porta dos Fundos, vocês, ao fazer uma campanha de boicote à Porta dos Fundos, vocês estão dando marketing gratuito, marketing reverso, marketing gratuito para eles, vocês estão errados, vocês não deviam nem assistir e nem comentar, nem publicar nada. E aí fica essa guerrinha, alguns evangélicos, alguns cristãos se achando superiores aos outros, ou porque boicotaram o episódio, ou porque acham que não deve boicotar o episódio. Eu entendo que essa é uma matéria de fórum íntimo, e o cristão, diante de Deus, ele tem que tomar suas decisões, e se ele entende que ele tem que cancelar a Porta dos Fundos, ele cancela a Porta dos Fundos, e se ele entende que ele tem que assinar uma petição contra a Porta dos Fundos, requerendo aí que a Netflix, né, melhor dizendo, retire o episódio do ar, que ele faça isso. Do outro lado, para quem não se sente ofendido, ou é indiferente ao debate, que ele respeite a posição alheia e outros caminhos, né? O Tiago pode até falar com mais propriedade do que eu. Outro caminho é a judicialização, apelar aos justos princípios da nossa Constituição e querer provocar as autoridades, provocar o judiciário a entrar na situação, a tomar o pulso da situação e partir para uma definição, né? Agora, do outro lado, voltando à posição do Tiago, a gente tem que entender a regra do jogo. Pelo menos o principal líder do Porta dos Fundos é conectado com a extrema esquerda, ele está fazendo o papel dele. O papel dele é chincalhar e debochar e reinterpretar a fé cristã e, como o Tiago colocou aqui, de certa forma, retirar a dignidade da nossa fé, da nossa postura. E aí, nas próximas eleições, a gente tem que lembrar disso também. E há algo na esquerda, que é basicamente imanentista, né, que ela vê a fé cristã como rival, né? Durante algum tempo, no Ocidente, ela escamoteou essa repulsa que ela tem pela fé cristã. Mas para quem conhece um pouco da história da esquerda, da extrema esquerda, voltando à Revolução Francesa, né, quem foram os primeiros mortos da Praça da Concórdia? Padres. Porque para o revolucionário, a fé cristã era opressora, era inimiga do povo, era alienante, então a fé cristã tem que ser repudiada, né? A Notre Dame virou o templo da razão. Quando a Revolução Comunista na União Soviética, na Rússia, né, em 1917, a fé cristã, a fé ortodoxa vai ser barbaramente perseguida. Só na Segunda Guerra Mundial a fé ortodoxa é instalada, né, reavaliada como uma aliada do Estado, né,
tipo de cimento, argamassa para ajudar os soviéticos no combate contra o nacionalsocialismo. Então, a fé cristã lida com a esquerda nessa ambiguidade. A esquerda, uma hora, quer se servir da fé cristã, outra hora ela ataca a fé cristã, porque no final ela tem uma relação utilitarista com a fé cristã, mas também uma relação de desprezo pela fé cristã. Então, o crente tem que estar esperto, né? Vai ter eleições no ano que vem, eleições de 2022, não é questão de politizar o debate, não. Nós somos seres políticos, a gente está inserido no debate político, a gente tem que discernir os tempos. O que a Porta dos Fundos nos brindou agora é um vislumbre do que a esquerda tem feito com a fé cristã, sobretudo no século XX, mas mesmo antes do século XX, uma atitude de desprezo, de combate contra o cristianismo, porque para a esquerda o que é transcendente é o Estado. E nada pode ser colocado como rival do Estado. Então, quando se crê em Deus como soberano, como rei, como onipotente, ok, crê-se então que há um ente que é superior ao Estado, um ente que regula e controla o Estado, que é o próprio Deus. Então, a esquerda não tolera isso, né? Então, acaba que esse episódio revela isso para a gente. Mas só para fechar aqui, eu entendo que nós cristãos temos que começar a caminhar para uma maturidade de respeitar as posições do outro nesse campo, né? Quem quer cancelar a Netflix, que o faça de boa mente, em paz. Quem não quer se envolver, quer dar desprezo para o episódio, que faça, mas que haja respeito mútuo aí, que não haja uma postura de um achar que é melhor do que o outro, é mais crente ou superior do que o outro que está fazendo isso, né? Cada um faça para a glória de Deus aquilo que lhe compete, né? Que deixar essa pessoa aí, no final em paz com Deus, né? Irmãos, estamos aqui nos aproximando do fim. O tema aqui é um tema muito bom, é um tema que daria para a gente conversar aqui muito tempo, mas infelizmente muitas perguntas aqui foram feitas, algumas a gente conseguiu trazer aqui, outras foi aqui na própria discussão que a gente foi conduzindo, exatamente para poder aprender com os irmãos aqui, que são pessoas que têm entregue sua vida aí para refletir nesse assunto e têm contribuído muito com a igreja brasileira nesse sentido. E aí eu quero, antes de nós finalizarmos, atentar para alguns fatos aí na consciência cristã que os irmãos aqui vão estar trabalhando. Então, nós vamos ter aí, no dia 21, a partir das 2h30, lá no Tabernáculo, o pastor Franklin Ferreira, ele vai estar participando de um seminário do Cristão contra a Cultura da Corrupção, com o procurador da República, Deltan Dallagnol. Ele vai... Crente Batista, nosso irmão na fé, crente Batista. Então, assim, estaremos lá. É restrito a inscritos, então se você quer participar desse momento, você precisa se inscrever no site da Consciência Cristã, e o pastor Franklin Ferreira vai estar lá com o nosso irmão Deltan Dallagnol, onde nós vamos tratar um pouquinho sobre o cristão contra a cultura da corrupção. Então, se o pastor Franklin quiser falar algo, fazer o convite ao pessoal para participar desse momento, sinta-se à vontade. Eu queria realmente estimulá-los a participar desse momento. O Deltan Dallagnol, irmão na fé, um crente batista, um homem temente a Deus, muito sério, e que está na linha de frente, né? A gente pode ser levado a subestimar a luta contra a corrupção, mas meu irmão, minha irmã que nos ouve aí, entenda que a corrupção é um câncer. A corrupção é um mal para o país, né? Quando se desvia o dinheiro que a gente devolve ou dá ao Estado dos nossos impostos, muito suados, né? A gente trabalha aí 3, 4 meses para pagar impostos para o governo. Quando esse dinheiro é desviado, aí falta saúde e qualidade no seu município, falta segurança de qualidade no seu município, falta educação de qualidade no seu município. Então, a corrupção não pode ser subestimada, é um mal horrível que assola o nosso país e que afeta milhões de pessoas. Então, a luta desse irmão aí contra a corrupção é uma luta admirável. Vai ser um privilégio tê-lo na VINAC aí. Meu papel vai ser só mediar, apresentá-lo e mediar depois um tempo de pergunta e resposta. Ouçam, vai ser muito bom poder sentar e ouvir um pouquinho do Dallagnol, ele dividir as experiências dele conosco, ele desafiar a gente a nos ombrearmos nesse bom combate contra a corrupção. Amém. Então esteja em oração por esse momento, vai ser muito importante
Vai ser um momento realmente de edificação, de crescimento e de conscientização da nossa luta contra esse mal que o pastor Franklin aí falou, que é a corrupção. E também o nosso irmão Tiago vai estar no 2º seminário de Direito Religioso, juntamente com o nosso irmão Jean Regina, que inclusive ele mandou aí uma mensagem dizendo que está aí de olho aí na live, prestando atenção aí em todos os... pegando cada mergulho, cada flecha aí da nosso bate-papo. Um grande abraço ao Jean. Um abração, Jean. Então, eu queria que você fizesse um convite, Tiago, para o pessoal e falasse rapidamente sobre esse seminário, o 2º seminário de Direito Religioso, que vai ocorrer aqui no dia 23 ao dia 25, às 2h30, no Teatro Rosil Cavalcante, aqui em Campina Grande. Pode falar um pouquinho? Então, o 2º seminário vai contar com 6 palestras. A primeira palestra vai ser sobre introdução ao direito religioso. A segunda palestra, breve histórico da relação entre a fé e o Estado. A terceira palestra, o modelo brasileiro de laicidade. A quarta palestra, o regime jurídico das igrejas, parte 1, a gente vai falar de estatuto social. E a parte 2, o regime jurídico das igrejas, vamos falar de alvará e responsabilidade civil. Olha aí, que legal. Alvará de localização, alvará de bombeiros, CNPJ, escrituração contábil fiscal, digital. E a última palestra, imunidade e impostos. A igreja deve pagar, sim ou não? Então essas são as 6 palestras que nós vamos ter a oportunidade aí de junto com vocês, estar aprendendo, falando de direito religioso. A obra também vai estar sendo lançada, a 3ª edição da obra na Consciência Cristã. Vai ser um momento muito bacana. De Meco, né? A obra do Tiago, do Jean, uma obra inédita aqui no Brasil, cobrindo essas várias questões que ele está tratando aqui nesse bate-papo, mas aprofundando, né, o tipo de livro que o pastor tem que ter no gabinete dele para usar constantemente. Aí abre o livro ali para ver como se posiciona com esses debates aí que a gente está enfrentando no nosso meio. Né? No caso, é a 2ª edição, não é isso, Tiago? 3ª edição. Terceira edição, certo. Inclusive, eu tenho esse livro e já li esse livro, né? Realmente, como o pastor Franklin falou, é uma ferramenta fantástica. E se você não tem ainda acesso ao livro, mas o nosso irmão Tiago e o Jean, eles têm um canal no YouTube, que é o canal Direito Religioso. Eu, como pastor, tenho crescido muito e tenho tirado muitas dúvidas usando o canal dos nossos irmãos. Então, eles têm trabalhado, eles têm disseminado a ideia do direito religioso, a ideia de que nós precisamos nos proteger, nós precisamos caminhar segundo a luz, né, segundo a palavra de Deus e também segundo as leis que nos são impostas, né, como nós somos um povo democrático, um povo que respeita, né, a posição do Estado. E amanhã tem vídeo novo, às 10 da manhã tem o último vídeo do ano. Olha aí, que legal. E também temos um painel escatológico no sábado, dia 22, às 2h30, visões sobre o milênio, com a participação do pastor Franklin Ferreira, Jorge Noda, Antônio Neto e Gaspar de Souza. Então, irmãos, vai ser um painel fantástico. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre esse painel e fizesse esse convite. Nós vamos tratar um pouquinho da questão do milênio e debater aí as diversas formas de interpretar essa noção importante que vem lá do livro de Apocalipse, né? Pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Vai ser um bate-papo bem interessante. Com alguns amigos, todos esses aí são amigos, nós já nos conhecemos há bastante tempo, então venha para um bate-papo bem bacana aí sobre essa questão aí que divide os cristãos protestantes. Que legal. E por fim, eu queria que o pastor Franklin falasse um pouquinho sobre o minicurso que ele vai ministrar na Consciência Cristã do dia 23 ao dia 25, pela manhã, na parte da manhã, um minicurso sobre escatologia bíblica. O senhor pode falar um pouquinho, fazer o convite ao pessoal? Nós vamos tratar aí de alguns temas que às vezes são eclipsados pelo debate do milênio que a gente vai ter aí na VINAC, né? E são temas que eu julgo que são até mais importantes do que o debate quanto ao milênio. Morte. Qual a origem da morte? Por que a morte entrou na criação? Qual é a cura para a morte? Então vamos tratar um pouco aí da ressurreição, estado intermediário, céu, inferno, visão beatífica. Então vamos tratar alguns temas muito bacanas, muito saudáveis para a igreja e que são, às vezes, negligenciados pela gente. A gente geralmente só pensa nesses
essas doutrinas, a gente perde um ente querido, a gente é abalado pela morte de um colega, mas são temas que são importantíssimos para guiar a nossa fé como cristãos. Exatamente. O tema da nossa consciência cristã, o retorno do rei, ele vai tratar exatamente disso. É para você refletir sobre quais as motivações que te levam a viver uma vida santa. Às vezes a gente pensa, né, a própria palavra de Deus diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens se esperarmos somente em Cristo nesta vida, né? Então nós precisamos olhar para a escatologia bíblica com um olhar diferenciado. E a consciência cristã esse ano vai estar trazendo esse minicurso que vai nos abrir os olhos a esse respeito, assim como todas as outras palestras, porque vão estar focalizando o tema, o retorno do rei. E para nós fecharmos, né, eu quero aqui agradecer ao pastor Franklin e ao nosso irmão Tiago. Foi uma honra para mim poder ter esse bate-papo com vocês. Se fosse possível, ficaria aqui horas e horas e horas e horas. Vocês, para a glória de Deus, são enciclopédias no assunto. Então, que Deus continue fortalecendo, abençoando, que vocês possam continuar servindo a igreja brasileira, pois nós precisamos cada vez mais de pessoas que se debrucem sobre esse assunto e que tenham essa disponibilidade que vocês tiveram aqui de poder nos fornecer esse material tão rico. Eu queria que vocês dessem aí um recado aí para os irmãos e que pudessem se despedir aí e fazer o convite. Só agradecer aí a sua ajuda aí, Lázaro. Obrigado pela mediação do bate-papo. Mandar um abraço para o pastor Helder, um grande amigo. Mandar um abraço para o Jean Regina, também outro amigo nosso que está assistindo a gente. E saudar os irmãos do nome de Cristo, desejar um bom Natal para todos que nos ouvem, um bom ano novo, que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa se encontrar na Vinacta ano que vem, com a graça de Deus. Que bênção. Eu também agradeço a oportunidade, agradeço a mediação aí tua, pastor Lázaro. Eu quero mandar um grande abraço para o pastor Helder, por essa força que ele tem, pelo desempenho dele, pela coragem dele de criar essa consciência cristã, lá naquele momento que fez isso para rechaçar um movimento que estava entrando na cidade e agora continua com a consciência cristã para promover conscientização e de novo, né, tem tudo a ver com paideia, touquilhos, né, com formação, isso é muito importante. Quero também mandar um abraço aí para o Jean, meu irmão, que está lá em Porto Alegre, para o Rafael Duran, que está aí e que é membro do IBDR, que está aí nos vendo também, que mandou mensagem, para a Bárbara, para todo mundo aí. Muito obrigado. Amém. Obrigado também. Deus abençoe. Também. Deus abençoe. Amém. Tenha uma boa noite. Irmãos, agradecemos a participação de você que ficou aí pacientemente nos ouvindo. E que você que infelizmente a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas imagino, né, em Cristo que nós conseguimos aí gerar um material que edificou a sua vida, que te ajudou aí a crescer espiritualmente, a desenvolver, e tem muito mais na consciência cristã. Então fica atento aí, se inscreve, participa, vem aqui para o evento, ore por nós, apoie esse projeto. Já é a 22ª Consciência Cristã, onde estamos trabalhando para a glória de Deus e para alimentar o povo de Deus com uma boa teologia, um bom conteúdo que vai fazer o nosso país e nossa igreja brasileira andar aí para frente a passos largos, se Deus assim nos permitir. Então, obrigado pela sua participação, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Valeu.